Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo se iniciando aí no canal Resenha Final FC. E no vídeo de hoje, o Caio vai falar sobre o brasileiro e vai dar os palpites da quarta rodada. Beleza pessoal? Valeu! Galera, tamo aí para mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer o resumão da, da rodada 3, da terceira rodada. Hoje temos jogos da quarta rodada já. Vou fazer o resumão para você ficar ligado no que foi e agora o que vai vir. Hoje, o meu palpites para os jogos. O do Joel, se vamos ver também, eu já aproveito e vou falando conforme o resumão aí, galera. O primeiro jogo que foi da terceira rodada foi Grêmio e Corinthians. Um jogo deu 0 a 0. Jogo morno. Diego Souza novamente tremeu para Cássio. E o Corinthians saiu satisfeito com esse jogo, né? Um empate de 0 a 0, um pontinho garantido, ainda mais na casa do Grêmio. E Diego Souza de novo treme, né? O que eu posso dizer? Com o Vasco aquela vez ele tremeu na final da Libertadores e essa agora aqui, né? O Corinthians está jogando bem, mas precisa jogar mais ainda. O Grêmio já tá um time bom, mas ainda o Renato Gaúcho tem que acertar algumas peças. E o palpite do Gelson foi 2 a 2 esse jogo, errou, ele acertou o empate, mas errou o placar. O próximo jogo foi Coritiba e Flamengo. Enfim, Flamengo desencanta nesse brasileiro, ganha, atua bem melhor que nas nas duas últimas rodadas, jogou bem, tomou conta do jogo. Ainda mais Curitiba, né? Mas só que foi o jogo que o Curitiba mais finalizou, em comparação aos dos dois últimos jogos. Jogou bem, ganhou de 1 a 0. Podia ter feito mais, mas o goleiro do Curitiba salvou também. Não era o Alex Muralha por causa de por causa de contratos. Ele não jogou. Jogou o Wilson, ele defendeu bastante bola. O palpite do Joel será 2 a 0. Ele errou o placar, mas acertou a vitória do Flamengo. Próximo jogo foi Palmeiras e Goiás. Palmeiras tinha de tudo para desencantar, jogar bem, com 15 desfalques do Goiás. O Palmeiras foi lá e empatou em 1 a 1. 1 a 1, cara. Mas enfim, jogou mal, jogou bem pouco, e jogou em casa ainda. E o detalhe, né? Pô, 15 desfalques do Goiás por causa pelo Covid. E teve erros de arbitragem também. Começou os erros de arbitragem. Essa rodada teve bastante influências de VAR e arbitragem nos jogos. Mas o Joás colocou 1 a 0 Palmeiras, ele errou o placar. Próximo jogo, Atlético Mineiro e Ceará. Atlético Mineiro segue 100% de aproveitamento nesse Campeonato Brasileiro. Tá jogando bem, muito bem. Tá jogando redondinho. São Paulo tá acertando essas peças. E os 2 gols do ex-vascaíno Marrone. 100%. O Vozão até tentou alguma coisa, mas não conseguiu. E ainda está com 1 ponto no brasileiro. Não venceu ainda também. O Atlético Mineiro joga muito bem. Foi um contra-ataque. O segundo gol, né? O outro foi de pênalti do Marrone. O palpite do Joel será 2 a 0. O primeiro palpite que o Joel acertou. Então nos confrontos entre eu e o Joel está 2 a 1 para mim. Próximo jogo é Bahia e Bragantino. O clássico Braba, como diz na emissora da Globo, o Braba no Fantástico. O jogo foi dos zagueiros. Teve 3 gols e os 3 gols foram de zagueiro. 2 do Bahia e 1 do Bragantino. Palpite do Joel será 2 a 2. Falta umzinho do Bragantino para empatar aí. Beleza, foi um jogo bom, foi um jogo morno, bem disputado pelos dois lados. Mas quem levou a melhor foi o Bahia. Próximo jogo foi Vasco e São Paulo. O Vascão meteu o cano no São Paulo. Com 2 gols de German Cano, Vasco vence. Ainda continua 100% de aproveitamento com um jogo a menos. Está em segundo colocado no brasileiro. Claro, é início de campeonato, não vamos ficar feliz, não vamos expressar essa felicidade que está no meu rosto, mas
Foi só a segunda vitória do Vasco. Temos a terceira rodada para o Vasco, né? E vamos ver o que vai dar. Agora o Joelson já errou o placar, né? Ele colocou 0 a 0 nesse jogo. Você não confia no meu Vascão, cara? Pelo amor de Deus, né? Nós temos o German Cano. Então tá. Enfim, esse foi o jogo de São Paulo. O Vasco e São Paulo. O Vasco sai com uma vitória, jogou muito bem. Razoável em algumas partes. Precisa de mais uma peça aí pra melhorar mais a equipe, mas o São Paulo parou nas mãos do goleiro do Vasco, parou nas mãos dele. Jogou razoavelmente bem o São Paulo, ainda falta muito, é um time que patina muito, vamos dizer assim. Nos momentos que ele mais precisa, ele não consegue. O próximo jogo foi Fluminense e Inter. Foi um baita de um jogo bem disputado. O Inter saiu na frente com o gol de Guerreiro, que aliás se machucou nesse jogo, né? Está machucado e não sei se volta esse ano. E com 2 gols de Nenê, o Fluminense virou o jogo. Foi o destaque da partida, Nenê, com 2 gols de pênalti. 2 gols de pênalti, mas, né? Inter ainda não encantou. Tem um time bom, mas desse jeito e, como diz o Kudê, ainda tem muito que resolver nesse time. Próximo jogo, que foi... Aí o placar do Joás que ele colocou 2 a 0 para o Inter. Errou, infelizmente. Próximo jogo, Atlético Goianiense e Sport. Um jogo bom. O Atlético Goianiense não conseguiu desenvolver tudo aquilo que jogou contra o Flamengo. Acho que fez muito gol contra o Flamengo, faltou nesse. Mas o jogo foi 1 a 1. O Ferrares furou 2 vezes no jogo. Podia ter matado esse jogo tranquilo. Mas, como dizem, teve ajuda de VAR, teve expulsão. E, enfim, o Sport ainda saiu feliz com o empate desse. Não tem muito o que falar desse jogo, mas o Atlético Goianiense podia ter metido um pouquinho mais. O próximo jogo é Fortaleza e Botafogo. Um jogo sem chance. Quer dizer, muita chance, mas não desencantaram as duas equipes. Fortaleza ainda mal no campeonato. Botafogo ainda não deslanchou o que tem que deslanchar. Fortaleza perdeu o gol no final do jogo. E o Botafogo ainda teve pênalti não marcado. Aí já começou, né? Arbitragem, VAR. Mas segue sem vencer as duas equipes no Campeonato Brasileiro. O último jogo foi Santos e Atlético Paranaense. Santos tirou a invencibilidade do Atlético Paranaense, que vinha jogando bem. O Santos ganhou de 3 a 1. E o placar que eu me esqueci de falar do Joelson por Fortaleza e Botafogo foi 1 a 0 pro Fortaleza, ele errou. Continuando do Santos, o Santos jogou bem. Espanta a má fase. Tem um time bom, o Santos, em certos jogos. Ele depende muito de certos jogadores para poder evoluir. O Marinho arrebentou nesse jogo, jogou muito bem. Ainda falta aparecer Carlos Sanches nesse time. A hora que aparecer, o Santos vai evoluir bem. Já o Atlético Paranaense não deu para ele, perdeu o jogo. Como diz, é um time razoável, um time para ficar no meio da tabela. Então vamos lá agora. Os meus palpites para essa rodada agora de hoje e de amanhã, de quarta-feira e de quinta. Galera, voltei para falar o palpite dos jogos. Primeiros jogos de hoje, quarta-feira, às 7h15 da noite, temos Flamengo e Grêmio. Que jogão! Jogando de bola. O Flamengo querendo desencantar e o Grêmio também. O que a gente lembra desse confronto foi um 5 a 0 do Flamengo em cima do Grêmio. Porém, agora é outro caso. É Brasileirão, as duas equipes estão precisando de vitória. Estão precisando desencantar nesse brasileiro. O time do Grêmio é um time bom. O Renato Gaúcho comanda muito bem essa equipe. Já o Flamengo ainda tem que desencantar. Mostrou melhora contra o Curitiba.
Meu palpite para esse jogo é um empate de 1 a 1. Um empate de 1 a 1. Desculpa aí que deu um negócio aí. Empate de 1 a 1. E vamos ver o que vai dar. O outro jogo às 7h15 é Bragantino e Fluminense. O Fluminense vem uma vitória boa. O Bragantino que vem numa derrota com a do Bahia. Eu acho que nesse jogo tem um jogo, é para dar um jogo bom, mas o meu palpite para esse jogo é 0 a 0. Eu acho que vai dar 0 a 0. O Bragantino e o Fluminense finalizam bastante, mas vai dar 0 a 0. Vai ser o jogo dos goleiros. Próximo jogo é às 7h30 da noite. É Atlético Paranaense e Palmeiras. Atlético Paranaense que vem de derrota e o Palmeiras que vem de um empate horrível contra o Goiás. Na minha opinião, esse jogo vai dar 1 a 1. Vai dar 1 a 1 esse jogo. O Atlético Paranaense vai jogar bem. Ele vai jogar em casa, né? Na casa dele joga bem, aquele tapetinho deles lá, né? Enfim. Próximo jogo é Goiás e Fortaleza. Goiás ainda desfalcado. Esse jogo é às 8h30 da noite. Goiás ainda desfalcado. Pelo que eu vi, alguns, né? Alguns jogadores. Alguns ainda vão atuar. Mas eu acredito na vitória do Goiás. Vai ser a primeira vitória do Goiás e ainda o Fortaleza não desencanta nessa rodada. Meu palpite é 2 a 0 pro Goiás. Próximo jogo, Internacional e Atlético Goianiense. Internacional sem o seu velho artilheiro Guerreiro, machucado, contundido. E Atlético Goianiense que eu acho que gosta de jogar contra equipes grandes, né? Como jogou bem contra o Flamengo, mas jogou mal o jogo passado, na rodada passada. O jogo também é às 8h30. Eu acho que nesse jogo aí, acho que vai dar 2 a 1 pro Inter. Próximo jogo é às 9h30. É Corinthians e Curitiba. Corinthians que precisa desencantar nesse brasileiro e Curitiba que ainda não venceu. Na minha opinião, dá 3 a 0 pro Corinthians. Acho que desencanta bem. Vai dar 3 a 0 pro Corinthians. Curitiba não vai jogar muito bem. Não adianta. Não consegue fazer gol. Não tem um ataque bom. Vamos para o próximo jogo. Botafogo e Atlético Mineiro. Botafogo precisa desencantar nessa rodada. E Atlético Mineiro para seguir o 100% de aproveitamento. Meu palpite para esse jogo é 1 a 0 Botafogo. Vai tirar o 100% do Atlético Mineiro. São Paulo aí não sei se vai conseguir. Eu acho que vai dar 1 a 0 pro Botafogo e vai vir bem fechadinho. Também às 9h30. Esses foram os jogos de quarta-feira. Agora os jogos de quinta-feira. Amanhã, às 7h15 da noite. Sport e Santos. Santos vence 2 a 0. Meu palpite para esse jogo. Santos tá... É aquilo que eu falei. Tem que aparecer o Sanches nesse time. A hora que aparecer o Sanches... Tá bom, porque o Solteiro e o Marinha estão jogando bem, muito bem ainda por cima. Próximo jogo é Ceará e Vasco. Primeiro jogo fora de casa do Vasco. O Vasco ainda segue 100% de aproveitamento com um jogo a menos. É às 8 horas da noite. E o meu palpite para esse jogo é 2 a 1 pro Vasco. Próximo jogo, São Paulo e Bahia. São Paulo que vem dessa derrota com o Vasco e o Bahia que vem de vitória. Meu palpite para esse jogo é 2 a 2. Vai dar um empate esse jogo. É às 8 horas da noite. E esses foram meus palpites para os jogos dessa rodada, dessa noite e de amanhã. Cara, galera, segue, se inscreva no canal. Eu tô vendo que já tem aumentos de inscritos no canal. Para quem tinha começado e tava com 5 inscritos, eu tô com 18. Por favor, ajuda nós lá. Para nós poder aumentar inscritos nesse canal. Curta, se inscreva, compartilha, divulga se for o caso para nós. A gente já fica feliz da... Mas por favor, galera, ajuda nós, curta, se inscreva, compartilha. Faz de tudo aí, galera, por favor. Tô pedindo encarecidamente. Ajude nós, beleza? Continuamos nessa lá e cá. Joelcio lá e eu cá. E vamos seguindo aí, beleza, galera? Abraço. Fui!